pessoal, conversar sobre o sangue, a composição sanguínea e tudo mais, tudo que a gente tem que conhecer sobre esse tecido importante. E, na minha opinião, esse é um dos módulos mais importantes da faculdade, porque nos ensina a entender, a interpretar o hemograma, a interpretar anemias, compreender infecções e tudo mais. Então, é bem importante mesmo, certo? Para começar o assunto, a gente tem que começar falando o que é o sangue, né? Porque é o órgão que a gente vai estudar agora. E sim, o sangue é um órgão, o sangue é um tecido, né? Composto por quê? Por células e por plasma. Só que o interessante aqui é quando a gente pensa assim, ó, pensa no seu fígado, por exemplo. Seu fígado é composto lá pelos hepatócitos, né, que são as células. Tem lá os vasos sanguíneos, tem os vasos linfáticos, tem os canalículos biliares. E em volta de todas as células, a gente tem a matriz extracelular, não tem? A gente tem aquele tecido conjuntivo de suporte que está presente em todos os tecidos. Assim como a gente tem no pulmão, em todos os outros órgãos, a gente tem esse tecido conjuntivo dando suporte. Aqui não é diferente. Só que o sangue não é um órgão compacto, ele não é um órgão palpável, duro, ele é líquido, por isso fica mais difícil de entender. Mas o plasma aqui, ele entra com essa função de interstício, ele entra com essa função de matriz extracelular em volta das células, das células que fazem deste tecido, deste sistema, ser o que ele é. Então, qual é a proporção entre células e resto, né, que seria o plasma? Quase que metade. Tem um pouquinho a mais de plasma do que de células, mas a proporção é bem semelhante. E isso fica muito claro quando a gente vai fazer o exame no paciente, porque quando o enfermeiro lá retira o sangue e coloca na maquininha para centrifugar, aquele sangue é centrifugado para separar as células do plasma. E aí fica bem separadinho, embaixo assim um tolete de coisas vermelhas, e em cima fica o plasma, que é um líquido meio amarelado. Então a gente consegue ver a proporção certinho entre eles. Quem são as células? Nós temos 3. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. A gente vai estudá-los bem a fundo ao longo desse módulo, mas dando uma pincelada de alguns pontos que eu julgo muito importantes para a gente compreender. Primeira coisa, a questão de nomenclatura. As pessoas confundem muito. Hemácias é a mesma coisa que eritrócitos, que é a mesma coisa que glóbulos vermelhos. Só que glóbulos vermelhos é um trem meio coloquial, né? E o que essa célula tem de diferente? Essa célula, como a gente vai falar lá pra frente, ela tem um formato específico só dela. O formato dela deve ser o formato bicôncavo, bonitinho. Olhem bem, vamos aqui. Vamos ver uma hemácia aqui bonitinha. Olha lá, é o bicôncavo. Aqui tem um buraco e pro lado de lá, aqui de trás, tem outro. Certo? É o formato de uma hemácia natural, o formato fisiológico, normal dessa hemácia. Se esse formato se altera, a gente tem doenças que vamos estudar depois. Dentro dessa hemácia, a única coisa que existe dentro dessa célula é a hemoglobina. E o que é a hemoglobina? Também vamos estudá-la em detalhes nas próximas tutorias, mas a hemoglobina nada mais é do que um conjunto de proteínas que se organizam num formato específico, recebem uma molécula de ferro e esse ferro se liga ao oxigênio. Portanto, a função desse grupo de células é justamente carregar o oxigênio no nosso organismo. Então, a gente precisa das hemácias para carregar o oxigênio. Sem hemácias, a gente não tem oxigênio no corpo, não tem oxigênio no organismo, e as nossas células passam a não ter a nutrição necessária. Então, vejam bem, problemas nas hemácias, problemas na hemoglobina, vão ter como consequência a hipóxia dos órgãos. O grande problema de ter um paciente com anemia, que a gente vai estudar daqui a pouco sobre, mas o grande problema de ter um paciente com anemia, que está dentro desse grupo aqui de células, é justamente não ter hemoglobina para carregar o oxigênio. E aí a pessoa fica fraca, fica cansada, porque não tem oxigênio no corpo dela. Ele é chamado de glóbulo vermelho porque é vermelho, né? E justamente essa vermelhidão vem da hemoglobina. É um pigmento que a gente fala. A hemoglobina é um pigmento sanguíneo que tem essa cor vermelha e por isso que o sangue é vermelho. Tudo culpa da hemoglobina, certo? E ela tem uma peculiaridade de ser anucleada. Ela é anucleada, não tem núcleo, não tem DNA dentro da hemácia. A hemácia nasce com núcleo, nasce com DNA, mas ela perde este núcleo e no lugar do núcleo nasce a hemoglobina, recebe a hemoglobina. De modo que, quando ela está adulta, quando ela está pronta para ir para o sangue, essa hemácia tem apenas hemoglobina dentro dela. Não tem núcleo, não tem DNA, certo? Ela só tem hemoglobina.
Isso é um dos motivos, inclusive, que faz ela viver pouco, média de 120 dias de vida. Então, as hemácias, chamadas de eritrócitos, glóbulos vermelhos, são células anucleadas, não possuem núcleo, não possuem DNA, possuem apenas uma molécula de hemoglobina, que é uma estrutura formada por proteínas, uma molécula de ferro, aonde o oxigênio se liga, sendo essa a grande função desse grupo de células. Agora sobre os leucócitos. De novo, nomenclatura. Não confundam, leucócitos é o macro. Todas as células de defesa em conjunto chamam-se leucócitos. Aí é dividido em grupos, tem os linfócitos, os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, como eu falei já agora? Mastócitos e tem mais um monte. Então, esses são os leucócitos. Linfócitos é um tipo de leucócito, então muita gente confunde, não confundam, tá bem? Chamados de glóbulos brancos porque eles não são vermelhos como as hemácias são. Qual é a diferença deles? Eles são nucleados, diferentes das hemácias. Eles são nucleados. Então, quando você vai fazer o teste de DNA nas pessoas, colhe o sangue para fazer DNA, né? O teste de DNA. E a célula que é analisada é um leucócito, porque é a única célula que possui núcleo no nosso sangue. As outras não possuem, certo? Como nós bem sabemos, graças ao nosso lindo módulo de imunologia, a função dos leucócitos, então, é trazer a defesa para o organismo, certo? Cada um vai ter a sua função e o aumento de cada um deles no hemograma vai significar uma coisa também, como a gente vai analisar mais tarde. E por fim, nós temos as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Só que, embora a plaqueta esteja inserida no grupo de células, a gente tem que entender que elas não são células, elas são fragmentos de células. Vai ficar mais claro quando a gente for falar da formação dela mais tarde, mas como que acontece, dando uma pincelada? Em algum momento da vida da plaqueta, vai ser formada uma grande célula chamada de megacariócito, é uma célula grande. E aí essa célula grande vai meio que explodir. E quando ela explode, ela libera fragmentos. Então as plaquetas são pedaços de células, nem células são, certo? Então, fragmentos de células. E a função delas é a coagulação do sangue. Só que o nome bonito para coagulação do sangue é homeostase. Certo? Hemostasia, que vocês vão conhecer. Homeostase significa equilíbrio. E mais especificamente falando de coagulação de sangue, é hemostasia, que vocês vão conhecer mais pra frente esses nomes aí. Certo? E o plasma, que é a parte mais líquida do sangue, né? Líquida porque ela o plasma é composto basicamente por água, 90% dele é água, mas tem algumas outras coisas. A gente tem proteína, cerca de 7 a 8%, e as principais que nós temos são albumina. A albumina é uma proteína produzida no fígado, de extrema importância, porque é a albumina que carrega as coisas apolares no nosso sangue. O que são coisas apolares? São coisas mais formadas por lipídios, que naturalmente não conseguiriam andar no nosso sangue, que é composto por água. Pensando nisso, a albumina transporta muitas coisas no nosso sangue, tipo remédio, tipo hormônio. Então, a albumina é muito importante para o nosso organismo. É uma das principais proteínas do nosso sangue. Além disso, a gente tem as alfa, beta e gama globulinas. Alfa, beta e gama globulinas são muito importantes, sendo as gama globulinas uma das mais importantes porque são anticorpos. E não sei se vocês se lembram lá de imunologia, anticorpo não é célula, anticorpo é proteína, né? Temos as lipoproteínas, que são aquelas que compõem o colesterol, né? Aqui a gente está falando de colesterol, LDL, VLDL, HDL, LDL, quilomicron, lembra? Aquelas coisas que compõem lá o lipidograma do paciente. Protrombina e fibrinogênio são proteínas que vão participar da coagulação do sangue, da hemostasia, que a gente vai falar lá pra frente, de cascata de coagulação. Mas são proteínas que ficam imersas no sangue, no plasma, para fazer esse processo de coagulação, certo? Além disso, a gente tem alguns sais inorgânicos, que são aqueles sais que não são compostos por carbono, tipo cloreto de sódio, potássio, coisas assim, e íons, né? E aí nós temos os compostos orgânicos, que são aminoácidos, que são fragmentos de proteína, vitaminas, hormônios, glicose, coisas que circulam no nosso sangue, certo? Lembrando que essas coisas aqui, elas circulam no sangue, elas utilizam o sangue para fazer esse transporte. Certo? Mas quem é parte do tecido mesmo são as células, tá bem? Agora vamos falar agora o nosso foco, gritantemente, vai ser aqui, nas células, né? Vai ser nesse povo aí, a gente vai estudar
cada um desses grupos em detalhes. Vamos começar a falar agora sobre como que esse povo aqui é formado. Porque isso, gente, é muito, muito importante. Muito mesmo. Tem coisas assim na medicina que a gente estuda e fala, nossa, por que eu estou estudando isso? Mas esse não é o caso. Entender esse processo de formação é realmente muito importante para entender certas coisas do hemograma, para entender certas doenças, então é importante mesmo. Vamos lá. Esse processo de formação das células do sangue é chamado de hematopoiese, né? Hematopoiese, então, é o processo de criação das células do sangue. As células do sangue, de modo geral, também são chamadas de elementos figurados, viu? Se vocês encontrarem esses nomes, esse nome é por aí que é a este grupo que está se referindo. As células do sangue, elas são formadas em 3 lugares, não ao mesmo tempo, respeitando a faixa etária da pessoa. No período embrionário, a gente começa produzindo no fígado. Lá no fígado a gente começa, na verdade, bem da verdadeira, as células sanguíneas começam a ser produzidas no saco vitelínico primeiro. Aquele saco vitelínico, aqui ó, aquele negocinho que fica pendurado no embrião. Ops, ué gente, não tá indo. Saco vitelínico. Saco vitelínico é aquele negocinho que fica pendurado ali no embrião, tá vendo? Ó, esse treco aqui, ó. Isso aqui é o nosso saco vitelínico, tá bem? Aqui vão começar a brotar as células germinativas, as células do sangue, e essas células vão migrar para cá. Então, inicialmente, a gente tem essa produção lá no saco vitelínico. Depois, o fígado assume essa função. Depois, vai para o baço, principalmente. O fígado não perde a função, mas ela passa para o baço, principalmente. E fica nessa até 12 semanas de gestação, de vida da criança. Então, até 12 semanas, a gente passou pelo saco vitelínico, fígado e baço, que tem essa produção. Em torno da 12ª semana de gestação, a gente vai para a medula óssea. Aí é na medula óssea que que as células passam a ser produzidas. Deixa de produzir no baço e deixa de produzir no fígado. Só que isso é um detalhe muito importante, porque vocês já pararam para pensar que existem algumas doenças infecciosas que um dos sintomas é hepatomegalia, esplenomegalia, hepatoesplenomegalia. E por quê, né? Exceto aquelas doenças que têm um acometimento direto do fígado, tipo malária. A malária ataca diretamente o fígado, então é obviamente que vai ter uma hepatomegalia, né? O fígado doente vai edemaciar e tudo mais. Mas as outras doenças infecciosas, de modo geral, podem cursar com a hepatomegalia, porque essas doenças, quando o organismo está muito atacado, a coitada da medula não dá conta de produzir células de defesa suficientes. Então, em situações de infecção intensa, pode-se ter uma reativação da função hematopoética do fígado e do baço, para que eles ajudem a medula a suprir a necessidade de células de defesa que o organismo está precisando. Por isso, algumas doenças infecciosas cursam com hepatoesplenomegalia. Mas isso aqui é só uma fase, né? Como a gente está falando, são situações esporádicas e essa produção aqui acontece só na vida embrionária, então não é a isso que vamos nos apegar. A gente vai se apegar na medula. Quando a gente fala de medula óssea vermelha, o que a gente tem que entender? Ela fica onde? Ela fica nos ossos longos, principalmente. Tipo quem? Tipo o fêmur, é o grande exemplo, esse desenho aqui inclusive é um fêmur, né? Principalmente no fêmur, mas também em outros. Produz um pouco na clavícula, produz lá na coluna vertebral, no corpo da coluna vertebral e alguns outros ossos do organismo. O que a gente tem que lembrar? Vocês se lembram que o osso, aqui ó, se você analisa um osso longo assim ó, ele é dividido em partes, né? Essa porção central aqui a gente vai chamar de diáfise e aqui nas pontas a gente tem as epífises, lembra disso? Na diáfise, que é o comprimento aqui longo, a gente não tem medula óssea vermelha, a gente tem a medula óssea amarela. Que lá no boi é o tutano que a gente fala. É aquela gosma amarela que fica dentro do osso. Então, isso aqui não é ela que produz, mas sim aquela que fica nas epífises. Como assim? Observem aqui que na diáfise dos ossos, a gente tem osso compacto. O osso é rígido, é uma placa rígida. Já aqui nas epífises, a gente tem o osso esponjoso, estão vendo? O osso é esponjoso, cheio de lacunas, cheio de buraquinhos. É nesses buraquinhos que a medula vermelha fica. Esse tecido vermelho, esse desenhado vermelho que vocês estão vendo aqui, é o tecido hematopoético que habita as trabéculas ósseas, os buraquinhos do osso esponjoso, das epífises, dos ossos longos. Então, é aqui que a medula óssea vai ser produzida.
né? Aqui que as células do sangue serão produzidas. E aqui tem muitos vasos sanguíneos passando, e aí as células são produzidas aqui, lançadas nesses vasos sanguíneos, e aí ganham o organismo. Então, a nossa grande produção massiva vem da medula. Agora vamos entender o processo de produção. Como é que isso acontece? Vamos falar primeiro de um geral e depois a gente fala do micro, falando de cada um deles. Esse processo vai acontecer da seguinte forma. Existe uma célula-tronco que é chamada de pluripotente. Essa célula pluripotente, o apelido dela é stem cell. É essa que vocês estão vendo aqui. É uma célula-tronco capaz de se tornar algumas coisas. Isso é diferente daquela célula-tronco que a gente fala de totipotente. A totipotente vem para trás, um pouquinho. A célula-tronco totipotente pode virar qualquer célula do organismo. Aí, ela vira um tipo de célula, né? Aí, esse tipo de célula que ela virou é chamada de pluripotente, que é capaz de se tornar algumas células, não todas, como era antes. Totipotente é capaz de virar todas. Pluripotente é capaz de virar algumas. Aí, a gente vai para multipotente, vai afunilando, até chegar naquela célula crescida, diferenciada, bonitinha. Mas, então, nós temos lá uma célula-tronco pluripotente, chamada de stem cell. Ela vai dar origem a dois tipos de células progenitoras. A célula progenitora linfóide e a célula progenitora mieloide. A célula progenitora linfóide e mieloide vão formar CFCs. O que são CFCs? Células formadoras de colônia. Essas células formadoras de colônia serão elas que vão se diferenciar nos tipos de células que nós precisaremos ter, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Então, veja bem. A gente pega aqui essa stem cell, ela vai se diferenciar, vou dar um zoom, vou abrir essa imagem aqui, depois eu reconfiguro lá. Essa stem cell, essa garota aqui, a pluripotente, ela vai dar origem à célula-tronco linfóide. Essa célula-tronco linfóide vai dar origem a células formadoras de colônia de linfócito T, células formadoras de colônia de linfócito B. Não está escrito nessa imagem, mas também existe as células formadoras de colônia da NK. A célula NK é uma célula que é produzida junto com os linfócitos, mas ela não é um linfócito, ela é a célula da inata. Só que ela tem a produção junto com os linfócitos, ela é quase um linfócito. Ela só não se torna um linfócito porque ela não recebe os receptores finais que os linfócitos têm que receber. Mas ela é formada aqui também. Então, a célula-tronco linfóide vai dar origem à célula formadora de colônia de linfócito T, que vai amadurecer e virar um linfócito T maduro. A célula-tronco linfóide vai dar origem à célula formadora de colônia B, que vai formar linfócito B. E vai dar origem à célula formadora de colônia de NK, que vai formar as células NK. Então, da linhagem linfóide, a gente tem só esse grupo aqui, linfócitos T, B e NK. Por isso, quando falar, a paciente está com leucemia linfóide, está falando de quê? Ou a leucemia está no linfócito T, ou no B, ou no NK, mas é mais raro, certo? A maior parte das células são produzidas da linhagem mieloide, que é esse povo aqui que vocês estão vendo, olhem bem. Célula-tronco pluripotente vai dar origem a uma célula-tronco mieloide. A célula-tronco mieloide vai formar uma célula formadora de colônia de eosinófilo, que vai amadurecer e vai virar eosinófilos maduros. Outra célula formadora de colônia de basófilos, que vai virar basófilo adulto. Outra célula formadora de colônia, GM, que vai formar os neutrófilos e os monócitos. Lembra que monócito e macrófago são a mesma pessoa, a diferença é onde eles estão. Enquanto está circulando no sangue, a gente tem monócito. Quando entra no tecido, o monócito deixa de chamar monócito e chama macrófago, tá? Aí a célula formadora de colônia do megacariócito, que vai virar um megacariócito grandão, que vai se fragmentar e formar as plaquetas. E nós temos a célula formadora de colônia das hemácias, dos eritrócitos, que vai virar um eritrócito maduro. Certo? Então, a maioria dos leucócitos, todas as plaquetas e os eritrócitos vêm de uma única célula mieloide. Só os linfócitos e a NK que vem de uma outra linhagem que é chamada de linhagem linfóide. Isso é um macro que a gente tem que dar uma noção boa. E agora a gente vai entrar em um por um. E aqui que vai ficar importante. Até agora não era tão importante assim não. Aqui que vai ficar importante. Vamos começar falando sobre a eritropoiese. O que é a eritropoiese? É a formação dos eritrócitos, né? Das hemácias. Vamos lá. A gente vai entender aqui como é que uma hemácia é produzida,
como que ela cai no sangue, o que a gente tem que entender sobre ela e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa, o que induz a produção de hemácias? Tem um hormônio que chama eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio fisiológico produzido sobretudo no rim, mas um pouquinho também no fígado. Só que assim, quem produz a grande quantidade expressiva dela mesmo é o rim. O que ela faz? A eritropoetina, ela vai agir lá na medula óssea, induzindo a produção de hemácias, né, de eritrócitos. Ela é produzida fisiologicamente para manter essa quantidade de hemácias no sangue, porque eu falei para vocês que as hemácias vivem em média 120 dias. Então, precisa-se ter essa eritropoetina sempre abastecendo a medula, sempre estimulando a medula, para que a medula vá produzindo hemácias o tempo todo e a gente não fique sem hemácias. Só que nos casos de hipóxia, que é nos casos em que os tecidos ficam sem oxigênio por algum motivo, existe a produção aumentada de eritropoetina. Por quê? Lembra que eu falei que as hemácias têm a função de carregar o oxigênio no sangue? Se eu não tenho oxigênio, eu entro em hipóxia. E se eu entro em hipóxia, eu preciso de alguém que leve mais oxigênio até os órgãos. E este alguém é uma hemácia. Então, a hipóxia, a falta de oxigênio no organismo, faz com que produza-se mais hemácias. E a testosterona é um hormônio que induz a produção das hemácias também. Por isso que os valores de referência das coisas todas para os homens pode ser 20% maior do que o valor para as mulheres. Geralmente a gente vê valores de homem mais aumentados porque a gente pensa, ele é maior, né? Precisa de mais células e tudo mais. Mas não é porque o homem é maior, é porque ele tem testosterona. E a testosterona é um indutor da produção de hemácias e, consequentemente, as quantidades no homem serão maiores, certo? Aí aqui é muito importante, gente. Muito, muito importante. Quais são os ingredientes que a gente precisa para produzir uma hemácia? A gente precisa de... Perceba que eles estão separados em grupos. Esse povo aqui de baixo, pode ignorar. Vou até apagar que vocês podem ignorar a existência deles. Vocês têm que saber esses dois aqui. Ácido fólico, B12, ferro e B6. Esses 4 ingredientes são os essenciais para a formação de uma hemácia. Percebam vocês que eles estão separados em grupos. Ácido fólico e B12 e depois ferro e B6. Por quê? Porque eles entram em momentos diferentes da receita. Primeiro a gente tem ácido fólico e B12 e depois a gente tem ferro e B6. E isso é muito importante. Vamos ver como é que funciona. E vocês vão entender o que eu estou falando. Quais são as fases de formação de uma hemácia? Nós temos proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulócito e eritrócito. O que a gente tem que saber sobre esse povo por enquanto? Ignora as cores, tá? Que as cores virão daqui a pouco. O que a gente tem que saber? Primeira coisa, tudo que vocês verem na vida de vocês escrito blasto, saibam que é uma célula imatura, uma célula jovem que não pode estar no sangue periférico, só pode estar dentro da medula. Então, primeira regra que eu quero passar para vocês de todas as células do sangue. Se tiver o sufixo blasto, é porque ela não pode estar no sangue. Se estiver no sangue, é uma doença e geralmente a leucemia. Então, blasto não pode estar no sangue, sempre na medula óssea. Quando a gente fala de hemácia, portanto, o que pode sair da medula óssea é daqui para frente. Pode sair reticulócito e pode sair eritrócito. Daqui para cima não pode sair nada. Se sair, se tiver alguma dessas coisas aqui no sangue periférico, essa pessoa está doente grave. Não é normal, não é fisiológico. Fisiologicamente falando, só pode sair reticulócitos e eritrócitos, que é a hemácia madura. Reticulócito pode sair, mas um pouquinho só. Tem uma porcentagem só que pode ter de reticulócito no sangue. Não pode ter muito também não, senão é indicativo de doença. Quem pode ter de verdade no sangue é eritrócito, certo? Que é a hemácia madura. Mas pode sair a partir de reticulócito. Não pode sair antes disso. Primeira coisa que eu queria falar é isso. Agora a gente vai passar para esse quadrinho aqui do lado. E aqui está a principal regra. À medida que a célula vai evoluindo, ou seja, à medida que ela vai amadurecendo, ela vai diminuindo de tamanho e perdendo o núcleo. Gente, isso é até contraditório. O que a gente pensa? Quando uma célula cresce, ela está madura. Mas não, aqui não é assim. Uma célula grande está imatura e uma célula pequena está madura, no caso das hemácias. Vejam bem, se essa célula está grande e com núcleo, ela está imatura.
Célula hemácia madura é uma hemácia pequena. Ela tem que ficar pequena. Ao longo da evolução dela, ela vai ficando pequena, vai perdendo o núcleo e ganhando hemoglobina. Esse é o processo de evolução da hemácia. Diminuir de tamanho, perder núcleo e ganhar hemoglobina. Isso é o processo que acontece. Ela tem núcleo até a fase de eritroblasto ortocromático. É aqui que ela perde o núcleo. Reticulócito não tem mais núcleo e tem a hemoglobina. Por isso que ele pode ir para o sangue. E por isso que eritroblasto não pode. Porque eritroblasto ainda tem núcleo e não tem hemoglobina. Então não pode ir para o sangue, porque não tem função. Não tem hemoglobina, como é que vai carregar o oxigênio? Então não pode ir. De reticulócito para frente já não tem mais núcleo e tem hemoglobina. Por isso que pode ir. O reticulócito ainda não é o ideal, mas já tem alguma coisa e numa emergência pode servir. Certo? Então, até o eritroblasto ortocromático, a gente não tem hemoglobina, temos núcleo e uma hemácia ainda relativamente grande. Daqui para cá, reticulócito e hemácia, nós não temos mais núcleo, temos hemoglobina e a hemácia está ficando pequena, certo? Então, isso é o que eu quero que vocês comecem a entender. Aí agora vamos entender aonde é que esses ingredientes entram nessa história toda. Agora, vai importar essas cores aqui que eu coloquei para vocês. Vejam bem, essas cores são chamadas de pool. Essa formação de hemácia ela é dividida em grupos. Tem o pool reprodutivo e o pool maturativo. O pool reprodutivo são as 3 primeiras fases, vem até aqui, o eritroblasto policromático. Perceba até que é fácil de ver, ela muda de cor, porque vai entrar outro ingrediente aqui pra frente que vai fazer essa mudança nela. Então, nessas 3 fases iniciais, é a fase que a gente precisa de ácido fólico e vitamina B12. A existência do ácido fólico e da vitamina B12 são muito importantes para a hemácia fazer essa fase aí, essas 3 fases que a gente precisa. Se não tiver ácido fólico e vitamina B12, ela não prossegue o processo dela e fica grande. Então, a hemácia que está grande é um problema. E aí você pega o paciente lá com anemia. Por que essa pessoa vai ter anemia? Veja bem. A gente vai estudar mais pra frente, mas a anemia significa hemoglobina baixa. Para classificar o paciente com anemia, não é quantidade de hemácias, não é volume de hemácia, não é nada. Para você falar assim, ó, você tem anemia, única e exclusivamente você tem que olhar quantidade de hemoglobina. Hemoglobina baixa, anemia. Pronto, acabou. Aí você vai analisar os outros itens para entender que tipo de anemia é esta. Um dos tipos de anemia, que a gente vai estudar lá pra frente também, mas um dos tipos de anemia é essa anemia aqui da hemácia grande. E se você olha no exame e fala, essa hemácia tá grande, aí você pensa, bom, se a hemácia tá grande, então tá faltando ferro e vitamina B6, ácido fólico e vitamina B12 nesse paciente. Isso é importante porque todos os médicos, quando pegam o hemograma e vê lá que o paciente tem anemia, todo mundo soca o que nos outros? Ferro, dá ferro, dá ferro, dá ferro. E às vezes não tá faltando ferro. Às vezes o problema está no começo. Se a hemácia estiver grande, não adianta você dar ferro, porque não está faltando ferro. Se a hemácia estiver grande, você tem que dar ácido fólico e vitamina B12, que é o que está faltando para esse paciente. Diferente da fase final. Às vezes, a hemácia, nessas últimas 3 fases aqui, o que a gente precisa, agora sim, é de ferro e vitamina B6. É o que nós precisamos para ganhar hemoglobina. Se não tiver esses ingredientes, se não tiver ferro e B6, a hemácia não vai ganhar hemoglobina. Se ela não vai ganhar hemoglobina, ela vai murchar. Vai ficar pequena demais. Vai passar da conta. Então, olha só. Hemácia grande é um problema, só que hemácia pequena demais também é. A hemácia tem que ter o teu tamanho ideal. Se a hemácia estiver muito pequena, significa que ela não tem nem ferro e nem vitamina B6 para conseguir produzir hemoglobina e sustentar o seu tamanho do jeito que é para ela ser. Se não tem ferro e nem B6, ela não vai produzir hemoglobina. Sem hemoglobina, ela murcha e fica pitiquinha. Então, a hemácia não pode estar nem grande e nem pequena. E a partir dessa aula, eu quero que vocês, toda vez que vocês virem um paciente com anemia, não sai socando ferro nele sem analisar qual é o tipo de anemia que ele tem. E eu vou ensinar para vocês como que analisa daqui a pouco. Mas assim, não é toda anemia que trata com ferro, como vocês estão vendo.
Às vezes a anemia é por carência de vitamina B12 e ácido fólico, certo? Que é quando a hemácia tá grande. E quando a hemácia fica pitiquinha demais, pode ser, né, por falta de ferro e vitamina B6, certo? Então é importante vocês entenderem que nessas 3 primeiras fases aqui, o que a gente precisa é de ácido fólico e B12, e nas 3 últimas nós precisamos de ferro e B6 para produzir isso. É importante saber que a hemácia, conforme ela amadurece, ela vai ficando pequena, perdendo núcleo e ganhando hemoglobina. Sendo que não pode ficar pequena demais, porque daí significa que ela não conseguiu formar hemoglobina e murchou. Preciso que vocês saibam que só pode ter no sangue um pouquinho de reticulócito e bastante eritrócito. Para cima disso não pode ter nada, certo? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, é isso que eu quero que vocês imaginem. Porque é muito importante mesmo para vocês compreenderem. Esse processo demora cerca de 7 dias para você produzir uma hemácia, certo? Uma coisa importante. Reticulócitos, como eu falei, pode ter no máximo 2,5%, não pode ter mais que isso no sangue. Se tiver mais que isso, é um problema, pode indicar várias coisas, inclusive câncer, mas outras coisas também. Pode indicar uma hemorragia, porque tá perdendo muito sangue, então a medula manda o que tem, que ela tá desesperada. Você tá com hemorragia, tá perdendo sangue. Você tá perdendo sangue, tá perdendo tudo que tem no sangue, inclusive hemácia. Aí seu organismo começa a entrar em hipóxia, aí a medula fica desesperada, sai produzindo hemácia, e chega uma hora que ela não dá conta de produzir a quantidade de hemácias que precisa. Então ela manda o que tem mesmo. Ela não consegue produzir, Ela não consegue produzir eritrócito, então manda o que tem, começa a mandar reticulócito. Aí a gente espera que dê certo. Se não der, ela vai ter que começar a mandar blasto. Não dá tempo de produzir uma hemácia madura, senão a pessoa vai morrer. Então a medula desespera e manda o que ela tem. Por isso, a presença de células virgens, células jovens na periferia pode significar várias coisas. Pode ser um câncer ou uma leucemia, né? Pode ser uma anemia, pode ser uma hemorragia, pode ser várias coisas, certo? Que a gente tem que estar atento. E detalhe, às vezes o paciente não tá com uma hemorragia visível, mas ele tá com uma hemorragia interna, viu, gente? Cuidado com isso. Hemorragia, o trato gastrointestinal é batata para essas coisas, porque a pessoa perde sangue nas fezes e ele não olha o cocô, porque o sangue sai nas fezes preto, né? Se for hemorragia alta, hemorragia do estômago, por exemplo, o sangue é digerido e ele sai preto. Aí você pergunta pro paciente, você viu o sangue? Ele fala, não vi. Mas vai lá fazer um exame, tá cheio de sangue naquelas fezes e justifica essa hemorragia dele. Tá? Só uma pequena observação, pra vocês não se esquecerem. Agora vamos falar sobre a leucopoiese, que é a formação dos leucócitos neste sangue. Os leucócitos, eles podem ser divididos de diversas maneiras, né, pessoal? Eles podem ser divididos em granulócitos e agranulócitos. Quem são os granulócitos? Se vocês olharem aqui, ó, por que eles são chamados assim? Volta aqui nesse desenho, ó. Vou crescer de novo. Percebam vocês que aqui, ó, monócito. Olha o monócito adulto. Ele não tem bolinha dentro dele, tem? Não tem. Neutrófilo tem. Basófilo tem. Eosinófilo tem. Linfócito não tem. Então, por conta dessas bolinhas, que não são bolinhas, são grânulos, eles podem ser classificados em granulócitos e agranulócitos. Mas tem, assim, uma infinidade de jeito de classificá-los. Então, assim, não se preocupem tanto quanto a isso pra vida, né? Assim, pra prova é importante vocês se preocuparem sim, mas pra vida nem tanto. Vamos falar então da produção dos granulócitos. Quem são os granulócitos? São os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, certo? E depois a gente vai falar dos monócitos e dos linfócitos, porque são outros grupos. Mas é só uma questão de nomenclatura. Vocês têm que saber aqui mesmo, ó, como é que acontece a produção de neutrófilo, eosinófilo, basófilo e tudo mais. De todos as células que vocês precisam conhecer, a mais importante é essa aqui. Por quê? Os neutrófilos são as células de defesa, ou seja, são os leucócitos em maior quantidade no nosso sangue. Disparado. Quem está em maior quantidade são os neutrófilos. Então, são eles que vão fazer lá aquele grande papel inicial, aquele grande papel importante. É eles que vão super alterar nas infecções, sim, de maneira bem expressiva. Então, de todos, os mais importantes para vocês conhecerem em questão de linha de produção é o neutrófilo. Vamos entender aqui. Ó, vou desgrifar pra gente ver. Ordem de formação. Mieloblasto, ó, blasto de novo. Pode ter blasto no sangue periférico? Não.
mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão e segmentado. Observem vocês que na linha de produção não tem nenhum momento que aparece a palavra neutrófilo. Diferente aqui, ó, das hemácias, a fase final chama eritrócito de fato. A fase final é eritrócito, que é o nome do negócio maduro. No neutrófilo não aparece a palavra neutrófilo. Por quê? No sangue periférico nós temos bastonetes ou bastão e segmentados. Então o que nós chamamos de neutrófilos é a soma desses dois aqui, bastão e segmentados. Então às vezes no seu exame, no seu hemograma, pode não aparecer assim, neutrófilos, 2 pontos, quanto que tem? Pode aparecer bastão e segmentado. Se aparecer bastão ou bastonete e segmentados, vocês têm que entender que isso está falando de neutrófilos. Então, a quantidade periférica de neutrófilos se deve à quantidade de bastões e segmentados, somados, certo? Esses dois podem estar tranquilamente na corrente sanguínea, sem prejuízo algum, certo? Aí, vamos lá. Então, o que é importante a gente saber? Que isso, até metamielócito é medula. Não pode sair para o sangue. De bastão para frente, pode. Aí eu queria mostrar outra coisa bem importante para vocês. Não, tá. Queria falar a primeira coisa. Existe uma reserva medular de neutrófilos, bastonetes e segmentados que servem para uma emergência. Essa reserva contém cerca de 14 vezes o número de neutrófilos circulantes. Olha como o organismo é inteligente. A medula manda certa quantidade de neutrófilos para o sangue, mas ela tem uma reserva interna. Caso você seja infectado por alguém, ela lança essa bomba de neutrófilos no sangue para dar tempo, enquanto ela produz mais, já tem uma reserva ali para você não morrer da infecção. Então isso é bem legal, isso é bem interessante. Mas tá, vocês vão analisar, vou pular essa parte aqui, que eu quero passar lá para baixo para falar um negócio muito importante quando a gente fala de neutrófilos. Cadê? Não tá aqui? Não, tá aqui embaixo. Mas eu vou falar dos neutrófilos agora mesmo para vocês, porque essa parte é bem importante. Cadê? Aqui. Neutrófilo, como eu falei, o que a gente vê lá no exame, é a soma de segmentados e bastonetes. Só é aceitável ter 6%, e algumas literaturas falam 5%, de bastonetes no sangue. Caso tenha mais que isso, ou tenha células ainda mais jovens no sangue, a gente chama de desvio à esquerda. Então vamos lá. Volta lá. Na produção, na linhagem de produção. Vamos lá. Só posso ter até 5 ou 6% de bastões no sangue. Se eu tiver mais que 5 ou 6% de bastão, ou se eu tiver alguma dessas células de trás, o nome disso é desvio à esquerda. Como que eu chamo isso? Eu falo que a gente tem uma neutrofilia com desvio à esquerda. Ter desvio à esquerda é sinal de infecção mais grave. Porque se a quantidade de neutrófilos segmentados já fosse o suficiente, não ia precisar ter mais bastão, não ia precisar ter células mais imaturas. Mas essa infecção está tão grave que a gente está precisando mandar o que tem. Então começa a aumentar a quantidade de bastão. E Deus me livre, começa a aumentar começa a aparecer metamielócito, começa a aparecer mielócito, coisas no sangue periférico que não eram para estar. Então, desvio à esquerda significa gravidade da infecção. E quando que a gente fala que há desvio à esquerda? Quando tem mais que 5 ou 6% de bastões ou bastonetes, ou quando aparece células mais imaturas ainda. Aí a gente fala que temos desvio à esquerda e isso é sinal de gravidade, tá? Isso é uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês. Aí olha aqui, ó, eu vou pular essa parte aqui pra mostrar pra vocês como que aparece, ó. Ah, não, aqui apareceu neutrófilos já de uma vez. É porque tem alguns exames que não vem escrito, como eu falei, né? Eu achei que esse era um dos exemplos, mas não é. Então tá, então isso, vocês têm que saber esse negócio aqui da produção dos neutrófilos. Esses nomes, vocês têm que conhecer. Porque vocês têm que saber olhar no hemograma e saber que tá errado se aparecer um metamielócito. Alguma coisa tá errada, esse paciente tá grave. Se aparecer mais de 5% de bastonetes, tá grave. Você tem que olhar e bater o olho e falar, tá muito grave. Preciso tratar urgentemente. Essa parte de produção de eosinófilo, isso aqui não é importante, tá? Essa parte aqui essa sequência aqui não é importante, nem essa sequência é importante e nem essa sequência é importante. Nada disso é importante, de verdade. Importante é o neutrófilo.
Mas aí vocês leiam aí, vê que cada um tem a sua sequência bonitinha, mas não é importante, certo? O importante é o neutrófilo lá em cima. E dos linfócitos, como eu falei pra vocês, o processo de maturação dos linfócitos é bastante complexo, né? Como que vou dando uma pincelada lá na imuno pra vocês. Todos os linfócitos nascem na medula. Linfócito T nasce na medula e é lançado pro timo. Lá no timo, ele vai terminar a sua formação, vai receber os seus receptores e vai para os linfonodos, ficar armazenado no formato virgem. Quando há uma infecção, esse linfócito T é ativado e aí ele vai terminar o seu processo de maturação, porque o linfócito T é específico, né? Para cada vírus, para cada bactéria, especificamente a gente produz um linfócito T só para aquele vírus. Então, ele só consegue ficar pronto de verdade depois de entrar em contato com o vírus em questão, ou bactéria, enfim, com a coisa em questão. Porque ele precisa saber para quem que ele está sendo produzido para ele se formar. Então, os linfócitos, eles só vão terminar o seu processo de verdade na hora que eles estão frente a frente com a célula a ser infectada, ou a ser combatida. Aí, então, vai ser desse jeito. O linfócito B, não, ele é formado na medula e ele amadurece na medula, ele recebe receptores na medula. E aí, quando ele está pronto, está maduro, ele vai pro linfonodo também ficar armazenado lá para quando houver infecção, certo? Então, a diferença é que o T passa pelo timo para amadurecer. O B não, é tudo na medula mesmo e depois só vai ficar armazenado no linfonodo, certo? Beleza. Aí, como eu falei pra vocês, ó, tem outros jeitos de classificar, tá vendo? Mononuclear, agranulócito, polinuclear, granulócito, segmentado. É só jeito de classificação, não muda nada. E a formação das plaquetas, que é a trombocitopoiese? Nada de muito mágico. Existe só um hormônio, que é importante saber, que chama trombopoetina, que é um hormônio principalmente sintetizado no fígado. Olha a diferença. A eritropoetina das hemácias é produzida principalmente no rim. A trombopoetina é produzida principalmente no fígado e tem um motivo para isso. O fígado é o grande órgão responsável pela produção das coisas da coagulação. A gente vai ver lá na tutoria de coagulação sanguínea, de hemostasia, mas o fígado é o principal órgão na produção de fatores de coagulação. Por quê? Ele que vai produzir as proteínas que vão participar da formação do coágulo de sangue, da formação da casquinha, da formação para parar de sangrar, né, para coagulação do sangue, é o fígado que produz as proteínas. E é o fígado que produz também o hormônio, a substância que induz a produção de plaquetas. Então, o fígado é um grande participante aí da coagulação do sangue, certo? Então, a trombopoetina é produzida no fígado. Ela vai participar, ela vai ser produzida a partir, como eu falei, da fragmentação dos megacariócitos, que são aquelas células gigantes que formam. Aí ela fragmenta, ela explode e libera as plaquetas, que são fragmentos de células, certo? Agora, então, vamos ao hemograma propriamente dito. Muito provavelmente vocês já devem ter entrado em contato com um hemograma na vida de vocês, né? Mas tá aí. Coisa importante, detalhe importante. Percebam o que tá escrito aqui, ó. Isso aqui é da minha mãe, viu, gente? Se vocês quiserem isso aqui, vocês podem mostrar na tutoria, não tem problema não. Ó, hemograma com contagem de plaquetas. Isso é importante. Por quê? Se você pede hemograma só, ele não vem contagem de plaquetas. Logo, plaquetas não faz parte do hemograma. Hemograma é um exame que analisa, hemograma completo, que fala, né? O hemograma, ele analisa simplesmente hemácias e leucócitos. Se você quiser contagem de plaquetas, tem que pedir hemograma com contagem de plaquetas. Tem outros fatores que estão relacionados com a plaqueta que a gente chama tempo de coagulação, tempo de protrombina, coisas que a gente vai conhecer mais pra frente, mas que em conjunto formam um coagulograma. Geralmente os médicos gostam de pedir, embora não haja indicação, viu, é errado, mas os médicos gostam de pedir quando o paciente está no pré-operatório, o coagulograma, né, para ver como é que tá a coagulação do sangue. Mas esse também é um exame que você pede além da conta, não vem no hemograma comum, certo? Então o hemograma você vem só plaqueta, hemácia e leucócito. Se você quer analisar plaquetas, você tem que pedir contagem de plaquetas e pedir coagulograma se você achar necessário. E aí ele vem bem assim. Começa com a série vermelha. Os elementos do... Eu vou explicar por aqui que eu acho mais legal do que explicar por aqui. Mas tudo que eu vou falar tá escrito aqui, tá? É só vocês lerem que tá tudo escrito aqui bonitinho, tá bom? Mas eu vou falar por aqui. Vamos lá. Começa
com série vermelha, depois vem a série branca e, se você pedir, contagem de plaquetas. O que a gente tem que analisar? Primeira coisa, vamos dar um zoom. Quantidade absoluta de hemácias, que é eritrócitos. A gente, aqui quando é laboratório particular, ele vem aqui com o valor de referência e vem pintadinho pra vocês, assim, de cor ainda. Mas assim, vida real, SUS, não é assim não. A gente tem que, pelo menos, olhar no intervalo de referência e ver se isso tá certo ou não. É importante vocês saberem que existe valor de referência para homem e mulher, como eu falei. E isso está escrito aqui para vocês. Ó, em todos, valor de referência. Para homem e para mulher. Homem tem mais, como eu falei, tá? Vamos lá. Cadê? Aqui. Vocês podem decorar só o valor de mulher e aí de homem vocês somam 20%. Talvez fique mais fácil para fazer. Tá. Eritrócitos. Quantidade de eritrócitos é o valor absoluto deles. O que isso me fala? Qual é a relevância dessa informação? E por incrível que pareça, eu digo para vocês que não muita. Não importa para muita coisa saber a quantidade de eritrócitos. O que é importante? Existem algumas doenças algumas situações em que a gente precisa produzir mais eritrócitos que o comum. Por exemplo, sabe aqueles exemplos que eles colocam na prova do Enem, assim, os jogadores brasileiros foram jogar futebol lá em La Paz, que é altitude maior, né? O que acontece? Lá em locais com altitudes maiores, ou seja, muito altos, né, muito longe do nível do mar, o ar que você respira vai tendo uma concentração de oxigênio reduzida. Aqui onde a gente está agora, a gente tem concentração de 21% de oxigênio no ar atmosférico. Conforme a gente vai subindo de altitude, tipo lá no pico do Everest, a concentração de oxigênio é menor, tem menos oxigênio. Se tem menos oxigênio, vai entrar menos oxigênio em você. Você vai entrar em quê? Hipóxia. Sabendo disso, quando você entra em hipóxia, a gente tem a eritropoetina funcionando para induzir produção de mais eritrócitos. E aí, quando você tem esse aumento na quantidade de eritrócitos, você consegue tirar o seu organismo da hipóxia. Não porque você ofertou mais oxigênio, mas sim porque você ofertou mais carregadores de oxigênio. Então, você nutriu esse organismo. Então, o que acontece? Lá nos exemplos do Enem, sempre falavam assim, né? Os jogadores têm que ir 1 mês antes, 3 meses antes, para ficar respirando lá, para conseguir não morrer. Por quê? Precisa-se ter este tempo para você ter o aumento da quantidade de hemácias. Os caras que vivem lá em Machu Picchu, no Peru, né? A gente tem que mascar o negócio lá para conseguir respirar, não morrer desmaiado de falta de ar. Eles não precisam disso, porque eles já vivem lá. Então, eles têm quantidade de hemácia aumentada, certo? Mas, assim, a quantidade absoluta de eritrócitos é mais difícil indicar alguma coisa prática, assim, algum problema, alguma deficiência. Quantidades muito baixas de eritrócitos pode indicar uma leucemia, porque na leucemia a gente tem a produção aumentada de algum grupo de célula, geralmente a leucócito, geralmente a linfócito. Essa produção aumentada de um linfócito suprime a produção do resto das coisas. A medula só tem energia agora para produzir o linfócito, ela não dá conta de produzir mais nada. Não produz eritrócito, não produz plaqueta, não produz os outros leucócitos. Então, todo mundo fica baixo para a célula neoplásica ficar alta. Então, diminuição de eritrócitos é um problema. Um aumento muito exorbitante é um problema, porque pode indicar uma leucemia também. Mas na prática, assim, no dia a dia, isso vai pouco importar. Quem importa mesmo é essa mocinha aqui, contagem de hemoglobina. É ela que vai nos dizer se o paciente tem anemia ou não. Você está vendo aqui que o valor de referência está de 12 a 16, mas geralmente, assim, de cabeça a gente adota o valor de 11, certo? Então, esse paciente é considerado anêmico se ele está abaixo de 11. O paciente do problema de vocês estava com hemoglobina de 4 ponto alguma coisa. Gente, isso é muito, muito grave. O mínimo que ele pode ter é 11, o cara estava com 4. Isso é muito grave. Isso é quase 3 vezes menos do que ele devia ter. Isso é bem grave mesmo. As literaturas costumam usar o valor de corte de 7 para necessidade de transfusão sanguínea. Então, assim, se você está com hemoglobina entre 7 e 11, você não necessariamente vai precisar de transfusão de sangue. Mas se você está abaixo de 7, você vai precisar, certo? No caso do paciente do sangue de vocês, ele estava com 4 ponto alguma coisa de hemoglobina. Então, obviamente, ele precisava de transfusão de sangue, foi o que ele recebeu, né? Então, assim, hemoglobina abaixo de 11, 12, por aí, anemia. Quando a gente dá o diagnóstico de
anemia para o nosso paciente, a gente automaticamente tem que analisar esse povo aqui de baixo. Eu pulei o hematócrito só para seguir o raciocínio, depois eu volto nele. Quando a gente olha a hemoglobina e vê que esse valor está abaixo de 11, 12, se tiver muito acima não significa muita coisa não, tá tudo bem, não pode ficar abaixo. 11, 12, tá abaixo disso, anemia, pronto, acabou. O diagnóstico de anemia só se dá a partir de hemoglobina baixa. Não interessa hematócrito, não interessa eritrócito, não interessa nada, só interessa a quantidade de hemoglobina. Então vejam bem, se a quantidade de eritrócitos do paciente estiver baixa, mas a quantidade de hemoglobina estiver adequada, ele não tem anemia. Ele só tem anemia se ele tiver hemoglobina baixa, certo? E quando ele tem a hemoglobina baixa, a gente tem que passar para análise desses 4 itens aqui de baixo. Esse povo aqui de baixo chamam-se índices hematimétricos. São valores que são importantes de ser analisados, mas sobretudo quando há anemia. Se o paciente não tem anemia, ou seja, se a quantidade de hemoglobina está adequada, você não é muito obrigado a analisar essas coisas aqui. Porque esses valores aqui que são grifados para vocês são valores importantes para o paciente com anemia. Se não tem anemia, tá tudo bem, assim, não necessariamente você precisa analisar isso aqui. Agora, se tem anemia, você tem que analisar. Vamos fingir que o hemograma da minha mãe aqui tivesse escrito hemoglobina de 10. Pronto, anêmia, acabou o assunto. Aí eu vou analisar esses valores aqui de baixo para ver qual é o tipo de anemia. Ah, tô com anemia, isso aqui tá baixo, eu soco ferro no paciente, tá tudo bem? Não é bem assim não. Vamos analisar o tipo de anemia que esse paciente tem. Vocês vão ter uma tutoria só para anemia, não se assustem, vai ter um momento só para anemia. Agora a gente tá só aprendendo a analisar o que essas coisas indicam. A primeira coisa que você vai olhar é o VCM, volume corpuscular médio. A gente vai analisar o volume da hemácia. Porque como eu falei pra vocês, a hemácia não pode ser grande, não pode ser pequena. Ela tem que ter o tamanho ideal. Se a hemácia tá assim, tá errado. E se ela tá muito menor que isso, também tá errado. E isso é quantificado pra gente em um número. Porque não somos nós, médicos, que olhamos as hemácias no microscópio, né? Quem faz isso é o biomédico, lá no laboratório. Você médico, solicita o hemograma. Aí o paciente vai lá no laboratório, colhe o sangue. O biomédico vai olhar isso no microscópio e vai olhar para a hemácia e vai falar, você tá grande. E aí tem os jeitos lá de calcular, eu não sei como faz, mas eles vão calcular lá e vão te dar um número. Então, não vai estar escrito para você assim, doutor, a hemácia tá grande. Não. O que vai estar escrito para vocês é um número. E esse número é o VCM. O VCM indica o volume da hemácia. O padrão é de 80 a 100. Se tiver abaixo de 80, significa que a hemácia está pequena demais. Se tiver acima de 100, significa que ela está grande demais. Os dois são um problema. Certo? Hemácia normal, hemácia entre 80 e 100, a gente chama de hemácia normocítica. O sufixo cítica me fala sobre volume. VCM. Então, normocítica. Se tiver abaixo de 80, a gente chama ela de microcítica. Hemácias microcíticas falam a favor de anemia ferropriva, por falta de ferro, falta de B6. Agora, se a hemácia tiver grande demais, a gente chama de hemácia macrocítica. Não é por falta de ferro. Hemácia grande demais, a gente pensa em falta de B12, falta de ácido fólico, certo? Então, coisas diferentes a gente pensa aí. E se a hemácia está normal? E se o paciente tem anemia, a hemoglobina está baixa, só que aqui o volume está normal. Então, não é carência nutricional. Não está faltando vitamina, não está faltando ferro. De novo, não adianta dar ferro para o paciente. Se ele está com anemia, só que o volume da hemácia dele está normal, tem outra causa. Tipo o quê? Uma hemorragia. Tipo uma anemia que a gente chama de anemia hemolítica. Ele não está perdendo hemácias, mas elas estão sendo quebradas por algum motivo. Qual o motivo? A gente vai falar pra frente, mas tem algumas malformações nessa hemácia, tipo anemia falciforme, que todo mundo já ouviu falar na vida, né? Que é quando a hemácia vem esquisita. A anemia falciforme é um problema. Então essa hemácia vai ser destruída mais facilmente, porque ela tá errada, ela tá deficiente. E a coisa que tá errada, deficiente, o organismo destrói.
Então, a gente vai ter uma anemia hemolítica. Uma anemia porque as hemácias estão sofrendo lise, estão sofrendo quebra, hemólise, estão sendo destruídas, porque elas são estranhas. Então, quando a hemácia está com o volume ok, a gente não pensa em carência nutricional, a gente pensa em perda. Essa hemácia está sendo perdida por algum motivo, ou destruída, ou por uma hemorragia. Então, alguma coisa está acontecendo, mas a hemácia está sendo produzida bem, ela está saudável, só que porque ela não está sendo nem para lá e nem para cá. O volume está adequado, temos hemoglobina presente. Mas por que está baixo, então? Porque essa hemoglobina está sendo perdida por algum motivo. Ou porque o paciente está com hemorragia, ou porque o paciente está destruindo essa hemácia, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente olha é isso, certo? Outra coisa que a gente olha é o HCM. O HCM e o CHCM, eles são muito parecidos. Em questão de interpretação, eles são interpretados da mesma maneira, mas eles têm uma diferença. Quando a gente fala do HCM, eu esqueci o que significa a sigla, mas é a quantidade presente em cada hemácia, em massa. E o outro mede para mim a quantidade presente, que é esse aqui, o CHCM, faz uma proporção. Qual é quantos gramas a gente tem de hemoglobina por decilitro de sangue. Aqui não, aqui a gente está medindo quantos gramas eu tenho de hemoglobina naquela hemácia, certo? Que é mais ou menos essa análise que a gente tem que fazer. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Não é muito importante entender essa parte que eu tô falando agora não, tá? Ó, concentração de hemoglobina corpuscular média, o CHCM, é a concentração de hemoglobina dentro de uma hemácia. Enquanto que esse, cadê? É o peso médio, hemoglobina corpuscular média, é o peso médio de hemoglobina naquela amostra de hemácias. Soma o peso de todas as hemoglobinas, soma a quantidade de hemácias e divide um pelo outro, certo? Faz uma média. Ou, pelo outro não, divide a quantidade de hemoglobina pela quantidade de hemácias que tem. É uma média. Mas assim, não importa saber isso que eu tô falando não. O que importa saber é que esses dois indicam cor. E o que significa cor? Cor está intimamente relacionada com hemoglobina. Lembra que eu falei para vocês que a hemoglobina é um pigmento? Ela que dá a cor vermelha ao sangue? Então, se eu tenho muita hemoglobina além da conta, é porque meu sangue vai ficar mais escuro. Se eu tenho pouca hemoglobina, minha hemácia vai ficar mais clara. Então, o CHCM e o HCM me falam cor. E cor está intimamente relacionada com quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. Se eu tenho uma quantidade adequada de hemoglobina lá dentro da hemácia, eu tenho uma hemácia normocrômica. Se eu tenho quantidade reduzida, eu tenho uma hemácia hipocrômica, que é mais clara. Se eu tenho quantidade aumentada, eu tenho uma hemácia hipercrômica, certo? Então, a gente analisa todo paciente com hemoglobina baixa, ou seja, com anemia, eu tenho que analisar o VCM e o CHCM e o HCM. Eu vou classificar a minha anemia sempre quanto ao volume e quanto à cor. Anemia normocítica normocrômica, anemia microcítica normocrômica, anemia macrocítica normocrômica, anemia macro-macro, micro-micro, normo-normo. Cada uma delas tem um significado, como eu estou citando para vocês aqui, tá? Então, isso é importante. E o último, mas a gente vai ter uma tutoria só sobre anemias, tá? A gente está só aprendendo a entender o hemograma. E o último índice hematimétrico que temos para analisar é o RDW. O RDW é o índice de anisocitose. O que é isso? Se um paciente tem hemácias alteradas, é melhor que todas estejam alteradas do mesmo jeito. O que é pior, o que é mais grave, é se eu tenho uma hemácia com um grau de alteração, outra com outro, outra com outro, outra com outro, é mais grave isso. É melhor que todas estejam alteradas do mesmo jeito, todas tenham um padrão. O RDW mede isso. Beleza, as hemácias estão alteradas, nós temos uma anemia, mas elas estão todas iguais? É uma anemia homogênea? Ou as hemácias são heterogêneas, elas são diferentes entre si? Não posso ter hemácias diferentes, eu preciso ter hemácias iguais.
Então, o RDW é o que a gente chama de índice de anisocitose, que é muito importante. O perigo é se ela estiver maior que 14,5. Se estiver abaixo de 11,5, não importa. O perigo é se o índice de anisocitose estiver maior que o valor máximo de referência. Abaixo não tem problema, não pode estar acima, que daí significa que sim, há anisocitose presente. Ou seja, as hemácias estão heterogêneas e isso é um problema mais grave. Certo? Então é assim que a gente analisa a série vermelha. E por fim, que eu pulei aquela hora, nós temos o hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito é uma proporção. Você pega o sangue do paciente e você vai calcular. Você não, né? O laboratório. Quantos % daquele sangue é composto por hemácias? É isso que o hematócrito vai me dar. No caso da minha mãe aqui, 45% do sangue dela era composto por hemácias. Certo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. O valor de referência é de 36 a 46. Hematócrito, então, ele mede proporção, quantidade de hemácias por 100 ml de sangue. Porque é por cento, né? Então, por 100 ml de sangue. Qual é a relevância disso? Esse é importante. Principalmente para doenças que desidratam o paciente. Quais doenças desidratam o paciente? Diarreia, vômito, dengue, febre amarela, covid. Diarreia e vômito é fácil entender, né? Tá perdendo líquido ali na boca, tá perdendo líquido intestinal, enfim, tá perdendo líquido, então desidrata. Mas agora, quando a gente fala de covid, febre amarela e dengue, são doenças que acontece de forma mascarada. E acontecem por quê? Não só essas doenças, mas várias outras. A sepse também causa isso. O que acontece? Quando o seu paciente está num nível de inflamação exagerado, que é o organismo inteiro passa a inflamar, porque inicialmente quando a doença começa, a inflamação é local, né? É no local de inflamação. No pulmão, por exemplo, no caso da Covid. Mas conforme isso se agrava, essa inflamação se espalha para o organismo, causando a sepse, né? A inflamação, não é infecção. A inflamação se espalha. Quando a inflamação se espalha, as citocinas inflamatórias vão sendo liberadas e a gente tem uma formação de uma vasodilatação. Porque, como eu sempre digo, a vasodilatação é a essência de um processo inflamatório. Então, se as citocinas inflamatórias são liberadas, automaticamente elas induzem uma vasodilatação. O problema é que todos os vasos do seu corpo fazendo vasodilatação ao mesmo tempo, começa a perder muito plasma por entre as células. E esse plasma vai ficar guardado aqui no interstício dos órgãos. Mas ele sai do sangue, ele sai da corrente sanguínea, porque o plasma escapa pelas aberturas da vasodilatação. Aí você começa a perder volume de sangue. Sintomas: o paciente começa a ficar hipotenso, começam a surgir os sintomas da hipóxia, porque você está perdendo volume de sangue. Se você perde volume de sangue, você perde oxigênio para os tecidos. Começa a dar as insuficiências dos órgãos. Os pacientes com Covid costumam morrer mais por insuficiência renal, porque o rim começa a entrar em falência justamente por essa falta de nutrição e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas doenças que desidratam o paciente, e eu citei 3 para vocês, febre amarela, dengue e Covid, que são doenças graves que matam e desidratam o paciente, o hematócrito é um dos índices de referência para você acompanhar o paciente. Por quê? Quando o hematócrito começa a subir, é um problema. Porque significa o quê? Que o sangue diminuiu. O hematócrito começa a aumentar, ou seja, a concentração de hemácias no sangue aumenta, mas não porque você aumentou a quantidade de hemácias, mas sim porque diminuiu o volume de sangue. Lembra que eu falei que o hematócrito tem uma proporção? A minha mãe, no caso aqui, tem 45 hemácias a cada 100 ml de sangue. Se o meu volume de sangue total reduz, a minha concentração vai aumentar. Pensa no suco Tang. Se você tem um copo americano, um copinho de café com água e joga o saco de Tang inteiro lá dentro, vai ficar super concentrado. Agora pega uma jarra de 5 litros, pega jarra de 5 litros não, pega o galão de bebedouro de 20 litros e joga um suco Tang lá dentro, vai ficar mais diluído. Então, quanto menos volume eu tenho, mais concentrado o sangue fica. Então, doenças que desidratam, o hematócrito é um excelente índice para a gente analisar. Se o hematócrito está subindo, significa que o sangue está ficando concentrado, a desidratação está se acentuando. Talvez seja a hora de internar o paciente para colocar hidratação endovenosa nele. Então, o hematócrito é muito importante, certo? É assim que a gente analisa o eritrograma.
Passando agora para a série branca, para os leucócitos. Eu vou falar por aqui também, mas tudo que eu vou falar para vocês vem escrito lá no resumo, tá? Primeira coisa que vem, quantidade de... pausa, que é a primeira regra que eu tenho que passar para vocês, que é extremamente importante. Outra coisa que eu preciso falar aqui. Se minha mãe tivesse reticulócitos, lembra lá, ó, é um antes do maduro, ó. Vamos voltar ali. Reticulócitos, cadê? Reticulócitos, cadê o trem aqui? Cadê, gente? Passinho por passinho aqui eu queria mostrar. Aqui. Reticulócito é um antes, tá vendo? Do eritrócito. Minha mãe não tem nenhum. Se tiver, aparece aqui, reticulócitos, o quanto que tem, tá? Então não é pra ter reticulócito, porque bom, minha mãe não tinha. Mas se tiver, aparece aqui. E aí você tem que olhar quantos por cento que vem. Vem em porcentagem. Agora, sobre série branca, sobre leucócitos. Primeira regra que eu tenho que passar pra vocês. De maneira geral, a gente não olha a porcentagem. Porcentagem não é a referência pra gente olhar. A gente olha leucócitos, valor absoluto. Existe uma única circunstância que a gente analisa porcentagem. Quando que a gente analisa porcentagem? Quando a gente está analisando neutrófilos e aparece bastão. Aparece bastonete. No caso da minha mãe aqui, não tinha. Vamos voltar lá para vocês lembrarem do que eu tô falando. Aqui, ó. Lembra da sequência dos neutrófilos? Que eu falei para vocês que os neutrófilos no sangue são a soma do bastão com o segmentado. Mas o ideal é que tenha só segmentados. Se tiver bastão, pode ter até 5, 6%. No caso da minha mãe aqui, ela não tinha nenhum bastão. Mas se tivesse, viria escrito quantos que tem. Ao invés de estar escrito neutrófilos, viria escrito segmentados e bastões. Ou neutrófilos e aqui como subitem, segmentados e bastões. Se tiver bastão, é a única situação que eu vou olhar porcentagem. Se tiver bastões, eu vou olhar quantos por cento tem. Se tiver mais que 6, tá errado. Fora isso, ou seja, eu só vou olhar a porcentagem quando há desvio à esquerda. Quando existe a presença de bastões, que eu vou olhar a porcentagem. Do resto, eu olho o valor absoluto. Por quê? Por que essa regra? Porque não importa quanto que tá essa proporção. Às vezes, um aumenta mais para suprir a falta do outro. Então, não é isso que interessa para mim. Às vezes, o volume de sangue está diferente. Não importa. Importa isso aqui, a quantidade absoluta. Então, porcentagem, a gente só olha se tiver bastão. E aí, a gente vai analisar quantos por cento de bastão tem. Se tiver mais que 6, a gente fala que há desvio à esquerda. Se não tiver, não tem desvio à esquerda. Tá bom? Aumentos. Como que chama? Aumentos, a gente vai falar dois sufixos. Na verdade, eu vou falar o contrário para vocês. Quedas. Decorem a queda, porque a queda tem um nome só. Aumento tem 2. Queda tem um só. Então, decorem a queda. Porque se não for isso, é porque é aumento. Certo? Quando os valores estão abaixo dos valores de referência, a gente chama de penia. Leucopenia. Neutropenia. Eosinopenia, basofilopenia, linfocitopenia, monocitopenia. A palavra penia significa menos, pouco, diminuiu, certo? Agora, quando é aumento, eu falo de filia ou citose, leucofilia, neutrofilia, eosinofilia, basofilofilia, linfocitose. Linfócito não fala linfocitofilia, fala linfocitose. Monocitose, certo? Então, citose e filia é aumento. Penia é queda, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse aumento de neutrófilos com 7% de bastão, o nome disso é neutrofilia com desvio à esquerda, certo? Isso é importante. Então tá, olhando sempre valores absolutos. Eu vou olhar o valor de leucócitos totais. Leucócitos totais, isso é um número bem interessante que você tem de cabeça, que vai de 4.500, às vezes 4 até 11.000. Valores acima disso indicam infecção, né? Há alguma infecção. Então você pega lá o paciente, está com valor, sei lá, de 15.000, infecção, 20.000, infecção, 25.000, infecção. Mas se eu pegar o paciente com 200.000, aí não penso mais em infecção.
valores exorbitantemente altos, tipo, o máximo é 11 mil, aí eu pego o paciente com 200 mil, aí eu penso em leucemia, não em infecção, tá? Aí eu tenho que prosseguir a investigação para leucemia. Então, um aumento, mas não um aumento exorbitante, assim como 200, 300 mil, pensar em infecção. Aí você vai pensar, ok, aumentou o número de leucócitos totais, mas qual aumentou? Porque dependendo do número que aumentou aqui, você consegue pensar em qual tipo de infecção que tem. Por exemplo, se aumentar neutrófilos, eu penso mais em infecção bacteriana. Isso significa que eu tenho que prescrever antibiótico. Agora, se aumentar linfócitos, eu penso em infecção viral. Então, eu não prescrevo, assim, né? Não é indicado prescrever antibióticos. Lógico que eu sei que existe participação de neutrófilos na defesa contra os vírus. E existe participação de linfócitos na defesa contra bactérias. Sobretudo nas bactérias intracelulares. Mas, via de regra, para análise de um hemograma, a gente considera assim. Se aumenta neutrófilo, eu penso em infecção bacteriana. E se aumenta linfócito, eu penso em infecção viral. Então, para de sair prescrevendo antibiótico para todo mundo. Analisa o hemograma. Muitos médicos saem pedindo hemograma para, no fim das contas, prescrever antibiótico para todo mundo. Não é assim que faz. Se você pediu o hemograma, analisa o hemograma. Você só vai dar antibiótico para o seu paciente se houver uma suspeita clínica de infecção bacteriana intensa ou se tiver aumento de neutrófilos. É claro que se só tiver aumento de linfócitos, mas você tem suspeita clínica forte de infecção bacteriana, seja por característica epidemiológica ou característica da doença, você não vai deixar de prescrever antibiótico só porque você olhou o hemograma e viu que quem aumentou foi linfócito e não neutrófilo. Se você tiver uma suspeita clínica pertinente, seja pelos sintomas ou pela epidemiologia, prescreva o antibiótico. Mas analisando cruamente aqui, quando aumenta neutrófilos, a gente pensa em bactéria. Quando aumenta linfócito, pensa em vírus. Quando aumenta eosinófilos, a gente pensa em duas coisas. Ou é verme, ou é alergia. E isso a gente aprendeu lá em imuno também, né? O nosso pacotinho. Ou é verme, ou é alergia. Quando aumenta eosinófilos, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Geralmente, quando eosinófilos aumenta, os médicos gostam muito de passar vermífugo para as pessoas. Isso não tá errado, não. Depende, obviamente, dos sintomas, né? Às vezes é assintomático, mas ainda assim é pertinente passar. Às vezes o paciente chega para você com sintomas de alergia, de um quadro alérgico, aí dose eosinófilo tá lá nas grimpas, aí claramente é um processo alérgico, aí você tem que dar os antialérgicos, né, os antihistamínicos para o paciente, ou chega com diarreia, sangue, perda de apetite, astenia, febre, vai dosar eosinófilo, tá lá nas alturas. Aí é a clínica mais favorável para uma infecção por verme, né? Aí você vai dar o vermífugo para ele mesmo. Tá bom? É assim que eu quero que vocês analisem. Ops! E quando a gente fala de... Cadê o trem? Perdi. Aqui. E quando a gente fala de contagem de plaquetas, não há muito mistério. É só olhar quantas plaquetas tem mesmo. Normal, de 140 a 500 mil. É importante saber isso. Existem algumas doenças que reduzem a quantidade de plaquetas. Quais doenças são essas? As doenças que participam de um processo que é chamado de CIVD. A gente vai estudar a CIVD nas módulos, nas tutorias lá pra frente. Mas o que é a CIVD? É a coagulação intravascular disseminada. Em processos inflamatórios muito intensos, como acontece na Covid, por exemplo, como acontece na dengue, na febre amarela, processos inflamatórios muito intensos, sempre que o processo inflamatório é ativado, os vasos sanguíneos ativam a cascata de coagulação também, porque seu organismo não entende que você não está correndo risco de sangramento. Quando seu organismo entende uma inflamação intensa, ele já acha que você está morrendo de hemorragia. Então, sempre que há uma lesão, um processo inflamatório, seu organismo entende que tem uma lesão celular que ele precisa coagular para você não morrer de hemorragia. Então, paralelo ao processo inflamatório, acontece a ativação da cascata de coagulação. O problema é que, quando essa cascata é ativada sem necessidade, a gente desperdiça plaquetas e desperdiça fatores de coagulação. Quando a gente desperdiça essas plaquetas e fatores de coagulação, quando houver um sangramento de verdade, você não vai conseguir coagular. E aí você vai começar a sangrar. Aí isso o povo chama lá de dengue hemorrágica, por exemplo. Aí você vai começar a sangrar de verdade. Aí você vai começar a ter um problema de verdade. Então, quando a plaqueta começa a cair, é um indicativo de que está havendo uma coagulação intravascular disseminada. Você está coagulando o seu sangue onde não era para coagular, desperdiçando essa coagulação. E quando você tiver que coagular alguma coisa de verdade, você vai morrer de hemorragia, porque não vai conseguir. Aí isso aparece sintomas, a gente também vai estudar em outra tutoria. Começa a aparecer os pontinhos vermelhos, por isso que a dengue aparece os pontinhos vermelhos no sangue, porque são
coagulações, microcoagulaçõezinhas que aparecem, microvasos que vão se explodindo e não tem ninguém para coagular eles, porque você desperdiçou suas plaquetas. Inclusive, isso aí é indicativo para internar paciente em UTI, para fazer transfusão de plaqueta. Então, quantidade, valor absoluto de plaquetas é relevante por conta disso, certo? Muito importante, na verdade. Então, é assim que você analisa um hemograma, tá? Analisamos um hemograma, de fato, entendemos como analisa fazendo, né? Analisando. Tudo isso que eu falei está escrito aqui para vocês, é só vocês darem uma lida depois, tá bom? E por fim, para finalizar, quais são as alterações possíveis nas hemácias? De tamanho e cor nós já falamos. As hemácias podem estar macrocíticas ou microcíticas, se tiverem grande ou pequena, escura ou clara, normo hiper ou hipocrômica, podem não estar homogêneas, que a gente analisa o RDW, e podem ter alteração na forma deles. Vamos lá. Existem várias, cadê? Queria mostrar uma específica aqui que eu não tô achando. Mas tá, eu vou falar então. Vou falar de boca, que a gente já falou, inclusive. As hemácias da anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo específico de anemia que a gente vai estudar lá pra frente, mas a hemácia da pessoa com anemia falciforme é assim. É em formato de foice. Isso é um problemão, gente. Quando a gente for estudar ela, eu vou explicar pra vocês. Porque além do fato de você não carregar oxigênio de maneira ideal, olha o que acontece. Essas hemácias enroscam nos locais de bifurcação e começa a formar coágulos de sangue aqui. Isso é uma bosta. Coágulo de sangue tem vários problemas. Primeiro que interrompe o fluxo sanguíneo aqui. Então, se aqui tiver um rim, por exemplo, já parou de receber sangue. Outra coisa, isso aqui pode soltar e cair na corrente sanguínea e parar em outra artéria. E se essa artéria for a artéria do coração? E se for uma artéria do cérebro? E se for uma artéria do pulmão? Embolia pulmonar, AVC, infarto do miocárdio. Então, assim, isso é um problemão. Mas a gente vai estudar isso com detalhes. Por enquanto, eu quero só que vocês entendam que existem alterações importantes no formato das hemácias. Que, de novo, não somos nós médicos que vamos analisar. Por isso, eu acho inútil a gente estudar essa parte aqui de alteração do formato das hemácias, porque não é a gente que vai olhar elas. Elas vão vir escritas pra gente o que está alterado. Então, enfim, mas temos que saber. E existem vários, ó. Existem os esferócitos, ovalócitos, estomatócitos, drepanócitos, equinócitos, acantócitos, leptócitos, dacriócitos. São formatos esquisitos nas hemácias, que indicam doenças, que a gente tem que entender a doença, né? Mas são formatos esquisitos que acontecem lá. E na minha prova caiu isso aqui, viu? Perguntou lá, deu uma descrição e perguntou qual é o nome do formato da alteração em questão, tá? Então, infelizmente, é uma coisa que você tem que decorar. Mas isso aqui não é questão de explicar, não. É infelizmente de decorar mesmo. Pesquisando no Google, olhando a cara do negócio e tentando decorar. Tá bem? Mas, de modo geral, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. E qualquer dúvida que tiverem, é só me mandar mensagem que eu tô aqui.